Meus caros irmãos e irmãs, a palavra de Deus, se nós a escutamos, ela vai formando dentro de nós um ser novo. A palavra de Deus tem uma potência única, porque ela vai junto com a força do Espírito Santo. É a força do alto que conduz a palavra, não é uma palavra qualquer. Por isso que Jesus, eu sempre lembro isto, deu uma tarefa à igreja: ide e anunciai. Quem aceitar, quem acreditar, quem acolher, é um germe de vida que vai nascendo, brotando e crescendo, porque sem esta iluminação da palavra e sem este ser de Deus dentro de nós, nós não damos passo nenhum. E podemos também trilhar toda uma trajetória de quaresma e não acontecer nada dentro de nós, se nós não soubermos de verdade escutar a palavra. É como uma criança que, diante dos conselhos do pai, isso aí ele diz porque é pai e tal, não dá bola, e então também nós podemos ouvir, mas não fica nada dentro de nós. Por isso que é fundamental a liturgia da igreja nesta quaresma, porque vem com coisas fundamentais, essenciais, para uma coisa, que é aquilo que Jesus e João Batista, já antes de Jesus, diziam ao começar o ministério: convertei-vos. Converter-se, mudar de rumo, mudar de posição, mudar de mentalidade, mudar interiormente, mudar o modo de ver as coisas e um modo prático de viver a vida. Conversão. Não existe cristianismo sem conversão. Ou seja, uma coisa é escutar o mundo, aquilo que diz a televisão e todo o resto, é essa onda toda que se cria e cada um inventa as suas fantasias e as suas desculpas. E outra coisa é ouvir a palavra de Deus, que é a verdade pura e que nos constrói como seres novos. Isso é muito importante, porque às vezes nós damos mais importância, também hoje, muitas pessoas, à Eucaristia, as espécies sagradas, o corpo e o sangue do Senhor, que é verdade, mas sem a palavra nós não entendemos nem as espécies sagradas e o significado que elas têm. Por isso é muito importante nós aprendermos a escutar para valer. Lamentável quando o som da igreja é terrível, né? Tem muitas igrejas por aí. Eu fui bispo lá no Ceará, então sempre a queixa do som, porque quase o povo não escuta. Ajuda, é um instrumento importante. Hoje estamos no coração da quaresma, terceiro domingo da quaresma. Em muitos dos anos da quaresma aparece o Evangelho da Samaritana, um texto muito conhecido, em que Jesus vai lá até a fonte de Jacó, e ali acontece aquele diálogo, aquela mulher que vem buscar água, e diz: se você conhecesse que tipo de dom que eu tenho para te oferecer, e que água eu poderia te dar, você não precisaria vir aqui todo dia para buscar esta água que perece. Ele falava do Espírito Santo. Por isso comecei falando a palavra e o Espírito Santo. Sem a força do Espírito Santo não fazemos nada, que é o mesmo ser de Cristo ressuscitado, oferecido àqueles que querem ser seu povo, sua igreja. Mas hoje temos leituras importantíssimas. Primeiro, a preocupação que Deus tem porque sabe a escravidão que o seu povo vive. O povo de Israel, quando foi relatado essa primeira leitura, estava escravo há 400 anos no Egito. Não eram 40 dias, nem 40 noites. 400 anos escravo no Egito. E Deus suscita, através de Moisés, aparece numa sarça ardente, numa árvore que queima e não se consome. Ele diz: aqui tem alguma coisa de especial. Deus aparece através deste sinal e lhe dá um recado: eu ouvi o clamor do meu povo, eu sei que escravidão que eles estão vivendo, se tem consciência ou não, mas eles estão sofrendo por causa da escravidão. Não sei se nós tomamos consciência na quaresma das escravidões que nós temos. Bitolações, já coisas meio fixas dentro de nós,
fixado sobre nós, incapacidade às vezes de se abrir para partilhar a vida com os outros, esquemas muito fixos e já viciados que nos atrapalham a ser pessoas como crianças livres, né, vivendo o dia a dia na mão de Deus, com liberdade, praticando o amor, porque o verdadeiro livre é aquele que ama a todos. Hoje nós falamos muitas vezes de liberdade, né? E acho que é livre aquele que pode fazer. Liberdade é aquele que tem vida dentro e pode doar a sua vida ao outro. Não pensa só em si, porque a vida foi feita de Jesus para ser gasta. Quem gastar a sua vida em benefício dos outros, este tem vida. Aquele que quer a vida para si mesmo, este nunca terá vida. Por isso, não há maior amor do que aquele que entregar a sua vida pelos outros. Este é o amor que Cristo veio indicar. E este é o amor que, digamos assim, deve ser trilhado com tanta dificuldade, com tantos problemas. Não é num passo de mágica, mas que Deus quer fazer dentro de nós. Aprender a amar até os inimigos. Porque se vocês amam aqueles que vos amam, que recompensa vocês querem ter de Jesus? Os pagãos fazem a mesma coisa. Para ter alguma coisa de volta, em troca, fazem a mesma coisa. Se vocês têm o Espírito de Cristo, o Espírito de Deus, deverão amar até os inimigos, até aqueles que vos prejudicam. Por isso que o Evangelho é uma novidade total, não é uma ideologia, como falam por aí alguns, né? É uma ideologia. Não, não é ideologia. Ideologia é aquilo que vem da ideia do homem. Quando é revelação de Deus, não é ideologia. É algo que Deus revelou, e Deus sempre se adianta para mostrar qual é o caminho verdadeiro, para que o homem se realize. Porque sem este fundamento profundo, o homem estará sempre fechado em angústias e sofrimentos, como se ele tivesse abandonado no mundo e não tivesse Deus por ele. Quando nós estamos na presença de Deus, quando nós sentimos que Deus trabalha em nossa vida, quando Deus tem paciência conosco, então nós podemos recomeçar cada dia. Se Deus é por nós, quem será contra nós? São Paulo fala isto. Por isso é muito importante, irmãos, hoje, esta preocupação de Deus que vem, e se perguntarem qual é o nome, o que eu vou dizer para eles? O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, não é um Deus que está lá em cima, longe, é um Deus que age nas pessoas e na história. Por isso que Jesus, depois que se eleva ao céu, ele diz: eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Estou convosco, estou comprometido com vocês, vocês fazem parte da minha família, do meu povo, desde que vocês escutem a minha voz, porque nem Deus pode converter se nós não quisermos. Deus propõe. Ainda nesta semana conversei com uma pessoa que acho que está esperando um milagrinho, que Deus faça tudo sem ele querer. Porque quando eu já tive muita experiência também com padres e tal. Quando uma pessoa não quer se tratar, não admite que está doente e precisa de ajuda, você não sabe como ajudar. Nem Deus pode, porque Deus não força a barra, não obriga. Quem obriga o outro não ama como Deus ama. Agora, sentir o desejo, querer ser consertado, ser transformado, que é, digamos, aquilo que a Quaresma quer suscitar dentro de nós. Por isso, enxergar profundamente quais são nossos pecados, nossos limites. Porque nada acontece num passo de mágica. Deus não veio fazer mágica. Com o desejo profundo e a graça do Espírito Santo é possível uma vida nova. Por isso que Deus se revela o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Primeiramente também o Deus que é. Qual é o teu nome? Eu sou aquele que sou. Para sempre, desde sempre, com todo o poder, é a plenitude, depois um Deus da história.
E as outras leituras nos ajudam a entender como Jesus hoje diz, a partir de dois fatos acontecidos no seu tempo, e que vão lá algumas pessoas preocupadas. Você ouviu que Pilatos matou um punhado de gente que nesses dias entraram no templo para rezar? E Pilatos mandou matar e misturou o sangue com o sangue dos animais que se sacrificam, profanou o santuário, profanou tudo. E depois a torre de Siloé que caiu e matou 18 pessoas. Quem é o culpado? Onde está aí o erro? Porque sempre, quando acontecem coisas assim, parece que Deus não está conosco, alguém culpado, alguém, né? Porque nós nos achamos mais ou menos. E Jesus diz, e vocês acham que aqueles lá eram piores do que os outros? Que Deus castigou? Não. Se vocês não se converterem, morrerão do mesmo jeito. A conversão, meus irmãos, é para todos. Porque São Paulo fala, todos nós nascemos na iniquidade, todos nós, no fundo, renegamos a Deus, todos nós estamos longe do caminho da vida, e a conversão é necessária para todos. Convertei-vos. São Paulo completa a mesma ideia. Ele diz, na travessia do povo de Israel, que saiu do Egito, todos eles estiveram debaixo da proteção de Deus através da nuvem. Todos eles estavam, portanto, atravessando o mar a pé enxuto. Viram milagres de Deus. Deus estava com todos e agiu em todos. E por que só alguns entraram na terra prometida? A maioria morreu no deserto, 40 anos. Por quê? Ele diz, a conversão é agora, não é para amanhã. Você não sabe quando a tua vida vai terminar. Nem eu, nem ninguém. É urgente a conversão. Porque nós somos especialistas em dizer amanhã, depois de amanhã, quem sabe, tal, quando mudar a situação, papapá. Nós inventamos tantas coisas assim para dar espaço. Deus dá espaço. Vocês perceberam na última parábola que Jesus mesmo conta? Tinha uma figueira plantada, não sei o quê. O dono da terra, ele diz, vou arrancar essa figueira porque não produz frutos. Já há 3 anos que estou... Espera mais um pouquinho. Vou tentar adubar. Vou cuidar dela, colocar mais água para ver se ela produz frutos. Depois, se não der fruto, você a cortará. É a paciência de Deus. Porém, tem um limite. Tudo aquilo que é humano e relacionado com os homens tem um limite. Quantas pessoas agora no tempo da pandemia, né, às vezes pessoas estavam sadias que não tinham nada, absolutamente nada de tendência disso, daquilo, e faleceram. O Evangelho nos coloca com os pés no chão, não com fantasias e ilusões na cabeça. Porque o Evangelho e Deus é uma coisa muito real, concreta. Porque senão quem colhe as consequências não é Deus, somos nós. E a igreja tem, como família dos filhos de Deus, a obrigação de dizer, olha que a vida é séria. O caminho que Deus te apresenta de novidade é sério, é importante. É importante para você ter vida e vida em abundância. Não é porque Deus precisa de você. Deus não precisa nem de mim, nem de ninguém, nem do Papa, nem de ninguém, nem da igreja. Deus basta a si mesmo, Ele é plenitude de tudo. Ele o faz por nós. Por isso é um convite à conversão. E seria importante que hoje, tomássemos um pouco mais de consciência e dizer, o que Deus está me mostrando nessa quaresma que deve ser trabalhado, podado, renunciado, com a graça de Deus, porque sem a graça de Deus nós não mexemos nada dentro de nós. A coisa mais complicada e impossível para os homens é mexer no coração humano. Vocês estão vendo agora no tempo da guerra, não sei se estão acompanhando ou não. Terrível, 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 por causa de corações. E usa até o Evangelho e a palavra de Deus para se justificar. Uma entrevista que foi feita esses dias, o Putin dizendo que vale a pena dar a vida, como Jesus deu a vida.
Ele interpreta a palavra de Deus do jeito que ele quer. Nós temos muitas táticas e também nós, pessoalmente, às vezes nos desculpando de cá ou de lá, para não entrar na resposta sincera, real, simples de Deus, com a qual Ele nos visita. Por isso, meus irmãos, é uma convocação. Convertei-vos, diz Jesus, convertei-vos. Não sabeis o dia nem a hora, não sabeis. Começamos a quaresma mais ou menos assim. Lembra-te, homem, o que és. És pó. Você foi feito criatura à semelhança de Deus, mas fisicamente, se você está preocupado só com o físico, só com o material, tudo passa, vira pó. O Espírito que nos assemelha a Cristo Jesus e a obediência à sua palavra é que de fato nos torna filhos de Deus. E seremos para sempre com Ele. Por isso, irmãos, é um convite a nos analisarmos e a respondermos com pequenas coisas. Se Deus percebe uma pequena coisa, um espaço que você sabe onde deve estar mudado, onde deve mudar, você sabe. Nós temos uma consciência, e a consciência às vezes nos acusa de coisas. Isso é importante começar por aí, porque é uma luz de Deus a consciência, para podermos de fato começar a trilhar, né, com a graça de Deus, invocando sempre o nome do Senhor, para que Ele, que já venceu o demônio no deserto, o venceu na cruz, possa vencê-lo também dentro de nós.